Baço? Bom, o que é o baço? Silêncio. Muito bem. O que é o baço? O baço é um órgão que encontramos na região abdominal também, especificamente aqui do ladinho do estômago. É muito comum que encontremos imagens, por exemplo, associando o sistema digestivo ao baço, sim? Mas realmente um e outro não tem nada a ver, sim? Para que saiba. O que acontece? O baço ele compartilha uma rede vascular com todo o sistema digestivo. Por isso que normalmente eles são desenhados aqui um do lado do outro. Mas lembre que o baço não é nenhum órgão que se encontra anexo, nenhum órgão que se conecte realmente, funcionalmente ao sistema digestivo, ok? As glândulas anexas no sistema digestivo, vocês sabem que são quem? Quais são as glândulas anexas ao sistema digestivo? Vesícula biliar pode ser, mas é mais para cima. Fígado, pâncreas, esses são os órgãos que são anexos ao sistema digestivo. O baço tem a ver com o sistema digestivo? Não, ele simplesmente se encontra relacionado com a parte vascular, mas realmente, funcionalmente, não tem nada a ver com o outro. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Qual que é a função desse baço? Alguém sabe? É um órgão linfóide secundário, muito bem, forma parte do que é o sistema imunológico, mas tem uma função muito importante que tem a ver com os eritrócitos. Alguém sabe? Filtrar o sangue. Perfeito. O que acontece? Dentro do baço vamos encontrar muitos capilares. Esses capilares todos são capilares fenestrados. Quem sabe o que é um capilar fenestrado? É um capilar que se encontra cheio de buraquinhos, sim? Esse capilar fenestrado, ao redor dele, vamos encontrar uma rede formada por macrófagos. Os eritrócitos, que são jovens, que são normalmente têm menos de 90 dias, eles são muito rápidos, sim? Podem deformar a membrana plasmática e passar perfeitamente no meio da rede, mas os que são mais velhos não conseguem. Então são presos por quem? Quem que vai pegando todos esses eritrócitos mais velhos? Os macrófagos, que vão eliminando os eritrócitos mais velhos. Todos entenderam? Quanto tempo mais ou menos vive um eritrócito? 120 dias, perfeito, muito bem, 120. Muito bem. Então, esse aqui é praticamente o cemitério dos glóbulos vermelhos. Todo mundo entendeu? Seguinte, vamos saber. Normalmente, nosso baço tem estão vendo aqui uma cor mais escura, roxo, já puxando para um marrom, como vocês estão vendo aqui. E se caracteriza por ser um órgão muito vascularizado. Sim? Se fazemos um corte no parênquima, na estrutura do órgão, vocês vão ver que rapidamente começa a produzir muita hemorragia. Sim? Então, é um órgão muito vascularizado. Olha a cor que tem mais ou menos, é um roxo bem escuro. Sim? Esse aqui é a cor do baço. Sim? Quais são as dimensões do baço? O baço tem, primeiramente, algumas dimensões muito importantes que devem saber. Por quê? Porque várias patologias que afetam o corpo humano podem afetar também o baço e produzir um aumento do tamanho do baço. O baço e o fígado são órgãos que podem ser afetados constantemente por patologias, por exemplo, malária. Já falaram da malária? Pode afetar, por exemplo, o baço e produzir um aumento do tamanho. Alguns tumores, linfomas, entre outros, podem produzir também um aumento do tamanho do baço. Sim? Então é importante saber que tamanho tem o baço. Qual que é o tamanho dele? Primeiro, em longitude tem mais ou menos entre 11 a 13 centímetros. Quanto que tem em longitude? 11 a 13 centímetros. Sim? Em ancho, chega mais ou menos até entre 6 a 8 centímetros. De ancho, quanto tem? 6 a 8 centímetros. Sim? E na espessura tem aproximadamente entre 3 a 4 centímetros. De tudo isso, o que mais vocês devem saber é isso aqui, a longitude do baço. Quanto é a longitude do baço em centímetros? 11 a 13 centímetros. Perfeito. Entre 11 a 13 centímetros tem aproximadamente de longitude. Alguns baços, por exemplo, principalmente tumores, linfomas, entre outros, podem chegar a ter praticamente 30 centímetros,
40, 50 centímetros, muitas vezes pode ser tão grande que pode chegar até perto da pelvis, sim? Então, por isso é importante saber, bom, nessa situação nem é tão importante saber o tamanho, né? Óbvio que está grande, né? Mas, por isso é importante saber as dimensões do vaso. Então, quanto tem de longitude o vaso? 11 a 13. 11 a 13. Diante? 6 a 8. 6 a 8. De espessura? 3 a 4. 3 a 4. Muito bem. Em peso, quanto normalmente pesa um vaso? Mais ou menos 200 gramas. Quanto pesa? 200 gramas. Sim. Um vaso pesa aproximadamente quantos gramas? 200 gramas. Perfeito. Todos entenderam? Outra coisa importante, uma característica do vaso e do fígado também. Esses dois órgãos são muito frágeis, sim? Quando eles, por exemplo, sofrem algum tipo de corte, é muito difícil, por exemplo, parar a hemorragia, porque não podemos suturar o vaso de forma comum. Quando tentamos suturar o vaso, o que acontece? Ao tentar amarrar praticamente o fio, o que acontece? Corta o vaso. Uma gelatina. É como se fosse uma gelatina, perfeito? Um pouquinho mais resistente, né? Mas assim mesmo, se vocês tentam fazer isso, vão cortar de novo o vaso. Então, um órgão muito frágil, um órgão muito frio a inglês. Com qualquer golpe nessa região onde está o vaso, perfeitamente pode romper o vaso, sim? Então, devem saber que é um órgão muito frágil, sim? Onde que encontramos normalmente o vaso? O vaso se encontra por cima do que seria essa flexura aqui, que é a flexura cólica esquerda. Está por cima da flexura cólica esquerda. Estão vendo aqui? Também se encontra por cima do rim e da glândula suprarrenal. Sim, do lado esquerdo, né? Agora, está por trás desse órgão que encontramos aqui. Que órgão que é? O estômago. Se encontra por trás do estômago e por baixo, obviamente, do diafragma. Está por baixo do diafragma. Por cima da flexura, mas por baixo do diafragma. Isso torna ele, obviamente, um órgão abdominal. Tudo bem? Mas, olhem aqui. Aqui ao lado do vaso, o que estamos observando aqui nessa imagem? Costilhas. Então, esse que parede é? Parede abdominal? Não, é parede quê? Torácica. É parede torácica. Isso significa que o vaso se encontra dentro da cavidade abdominal, só que está coberto por que parede? Parede torácica. Como é que chamamos os órgãos que estão dentro da cavidade abdominal, mas coberto por parede torácica? Órgãos toracoabdominais. Perfeito. Então, o vaso é um órgão toracoabdominal? Sim, é um órgão toracoabdominal. Sim. Se encontra dentro da cavidade abdominal e coberta por parede torácica. Muito bem. Muito bem. Seguinte. Estão entendendo aqui? Tudo bem? Quanto que tem constitui o vaso? 11 a 3. Diante. Espessura. Peso. 200. Perfeito, aproximadamente. Muito bem. Muito bem. Como que é a configuração externa do nosso vaso? O vaso se caracteriza por ter duas caras. Primeiramente, desse lado, vamos ver que tem uma cara externa aqui, meio redonda. Essa cara aqui é chamada de cara diafragmática. Cara é? Diafragmática. Se chama diafragmática porque se encontra em contato com o diafragma. Muito bem. Vocês estão vendo algum tipo de marca, alguma coisa por aqui? Só na lateral. Não, né? Perfeito. Vamos para outra cara. Aqui por dentro, sim, em direção medial. Essa cara aqui, que estamos vendo, tem várias marcas. Estão vendo? Parece que pressionaram e afundou nessa parte, certo? Isso chamamos de impressões. Como chamam? Impressões. Que órgãos produzem essas impressões? São várias vísceras que produzem essas impressões, como o estômago, o colo, vamos saber isso aí. Mas isso significa que todas essas impressões se encontram formadas por vísceras. Sim? Então, por isso, essa cara que estamos vendo aqui, vamos chamar de cara visceral. Muito bem. Essa aqui é a cara visceral. Sim? Então, nosso vaso tem quantas caras? Duas. Uma cara
Diafragmático. Diafragmático, abrir uma cara Visceral. visceral. Muito bem. Estamos bem? Seguinte, então. Bom, esse vaso daqui, ele tem uma costela que vai seguindo o trajeto dela. Vamos saber, vou aproximar um pouquinho mais aqui. Olha, coluna vertebral, aqui estamos vendo as costelas, certo? Essa é a costela número 12. 12, perfeito. Costela número 11. perfeito. São chamados de costelas flutuantes, são falsas ou não? São, muito bem. Característica da cabeça de cada um. Não fizeram muito bem. Quantas carinhas que tem na cabeça? Não tem carinha. A memória tá Então curta. ele está separado da coluna vertebral, flutuando aqui sem contato da coluna. Está difícil, né? Vou fazer um. Isso tinha um. Muito bem, vamos voltar aqui. Sim? Vamos fingir que nada aconteceu, tá bom? Muito bem. Cozinha número 12. 12, cozinha número 11. cozinha número 10. cozinha número 9. E essa é a cozinha número 8. Entre todas essas costelas tem um que segue perfeitamente o trajeto do nosso vaso. Qual que é a costela que segue o trajeto do vaso? A costela número 10. Perfeito. Então escrevam aí. A costela satélite. O que significa a costela satélite? A costela que vai seguindo o vaso, o trajeto do vaso. É a costela número 10. Mas pela imagem é a 9 A também. costela número 10, mas pela imagem é a 9. Esquece. Então, que costela? 10. Realmente as costelas que seguem o trajeto deles são 3, sim? 9, 10 e 11. Só que o 10 é o que mais segue, tá bom? Então por isso falamos que a costela número 10 é a costela satélite. Todos entenderam? Sim. Outra coisinha. Qual que é a direção desse órgão aqui? Vamos saber como está posicionado. Primeiro, nessa imagem, como que está posicionado esse corpo aí? De lado, certo? Está dessa forma aqui, assim, ok? Abrimos aqui do lado, tiramos as costelas, estamos vendo aí o vaso. Estão vendo que esse vaso se encontra de forma oblíqua. Qual que seria a direção? De cima para baixo, de trás para frente, ok? E vamos ver um pouquinho por trás como que se encontra. Muito bem. Como se encontra posicionado o nosso vaso? Esse é o vaso, certo? E ele está dessa forma, de forma oblíqua, de medial para lateral. Muito bem, vai de medial para lateral. Então, o vaso se posiciona de que forma? De cima Pra para baixo, de trás Pra para frente e de lateral para Medial. De medial para lateral. Muito bem, de medial para Lateral. Estava testando. Então, de medial para onde? Lateral. Lateral. Todo mundo entendeu aqui? Perfeito, muito bem. E costela que é a costela satélite? 10. 10, perfeito. Qual que é a costela que segue perfeitamente o trajeto dele? 10 de novo. Quanto pesa? 200. Longitude? 11 a 13. 11. Muito bem, perfeito. Continuamos então. E qual que é a única parte móvel do duodeno? O bulbo. Muito bem, perfeito. Tá vendo isso? Assim, deixa eu falar que é a prova de física. É uma falsa. Eu não acredito que isso. Não acredito. É que me estudando. Muito bem, vocês já viram que é a mãe da Lívia, né? Querem falar alguma coisa dela nesse momento? A última vez que veio uma mãe aqui, lembra? A filha já não veio mais. Ela não era dessa sala. Ela já não era dessa sala. Ela só veio assistir. Não, ela era dessa sala. Ela fez a prova. Se presta atenção, não outra coisa.
Vamos agora para a cara visceral. Estudem aqui. Por que se chama cara visceral? É chamado de cara visceral porque aí se encontram as impressões das vísceras. Muito bem. Basicamente, vamos encontrar 3 impressões do vaso. Quantas impressões? 3. Vamos ver aqui. Olha, esse aqui é o vaso. E aqui estamos vendo todas as impressões do vaso, ok? Como se chamam as impressões do vaso? Primeiramente, na parte anterior, vamos encontrar a impressão do estômago, então vamos chamar de impressão gástrica. Muito bem, vamos aproximar um pouquinho mais. Então, na frente encontramos a impressão o quê? Gástrica. Por trás temos a impressão do rim. Como que era rim? Rinhão, verdade? Perfeito. Então, a impressão o quê? Renal. Perfeito. A impressão renal. Sim. E por baixo encontramos a impressão do cólon, então chamamos de impressão cólica. Muito bem. Então, o vaso tem quantas impressões? 3. Impressão gástrica, impressão renal, impressão cólica. Vamos a começar falando da impressão gástrica. Impressão gástrica. A impressão gástrica é chamada assim porque quem que origina essa impressão? Quem que pressiona o vaso para que apareça essa parte? O estômago, especificamente a cara posterior do estômago. Sim? A impressão gástrica é produzida pela cara posterior de quem? Do estômago. Do estômago. É produzido pela cara posterior do estômago. Vou mostrar aqui uma coisa muito importante. Olhem aqui. Essa parte é a marca que deixa o estômago. E isso aqui é chamado de impressão gástrica, ok? Isso é chamado de impressão gástrica. Vocês estão vendo que aqui nessa impressão gástrica, na parte de trás, tem como um pequeno buraquinho do vaso. Tem um orifício de entrada do vaso. Como que chamamos quando é o orifício de entrada? Chamamos de íleo. Igual no fígado. Então, escutem aqui. O íleo do vaso fica em uma impressão. Em que impressão que fica? Na impressão gástrica. Anotem isso. O íleo do vaso. Não, eu estou lindo da sua mãe, porque ela está olhando se você está escrevendo. Então, na impressão gástrica, na parte de trás, fica o orifício de entrada ao vaso. Como se chama o orifício de entrada? Íleo. O íleo fica, então, em que impressão? Na gástrica. Na impressão gástrica. Muito bem. Na impressão qual? Gástrica. Vai cair isso na prova, tá bom? Sim. Seguinte, a Lívia nunca prestou atenção tanto tempo como agora, né? Eita. Mentira. Por trás temos outra impressão daqui. Olhem isso. Essa impressão qual que é? Essa impressão? Renal. Impressão que é? Renal. Por que se chama impressão renal? Pelo rinhão. Perfeito, porque é produzido por quem? Pelo rinhão. Por el riñón. Solo que no es únicamente riñón, también encontramos parte de lo que sería riñón izquierdo y un chapuzinho dele. Vamos chamar o chapuzinho. Glândula que é? Suprarrenal. La glândula suprarrenal. Perfeito, muito bem. A glândula suprarrenal. Então, que órgãos produzem a impressão renal? 2 órgãos, né? O rim esquerdo e a glândula suprarrenal. Muito bem. Pelo riñón esquerdo e a glândula suprarrenal. Perfeito. Todos entenderam hasta aqui? Bueno, observen aqui. ¿Qué impresiones aprendieron hasta ahora? Gástrica ahí. Renal. ¿Qué impresión es esta? Gástrica. ¿Encontramos alguma coisa nessa impressão gástrica? O íleo do vaso. Encontramos o íleo, perfeito, muito bem. Que impressão que é essa? Renal. Esse é a renal, né? Gástrica, renal. Tudo bem aqui? Sim. Quem produz a impressão gástrica? O rim esquerdo e a glândula suprarrenal. Cara posterior. Quem produz a impressão renal? O rim esquerdo obviamente, só o rim esquerdo. e a glândula suprarrenal. Também a glândula suprarrenal. Qual que é a longitude do
baço? 11 a 13, Peso dele. 200 gramas, Muito bem, aproximadamente. seguinte, impressão cólica. Esse aqui é o que chamamos de impressão cólica. A impressão cólica fica na parte de baixo. Sim? Gástrica na frente, renal atrás e na parte de baixo fica a impressão cólica. A impressão cólica é produzida pelo cólon. Mas que parte do corpo? Não tem aqui. Vamos ver aqui uma imagem por aqui. Aqui, esse aqui é perfeito. Muito bom. Então, nossa impressão cólica estaria mais ou menos por aqui, ok? Essa impressão cólica está produzida pelo cólon, certo? Mas que cólon? Essa parte do cólon é chamada de cólon o quê? Cólon transverso. Que cólon? Cólon transverso. Muito bem. E esse daqui também. Quem que é esse daí? Uma flexura. Que flexura? Flexura cólica esquerda. Flexura cólica quê? Esquerda. Muito bem. Anote uma coisinha aí. A flexura cólica esquerda, então ele entra em contato com o baço. Por isso também é chamado de flexura esplênica. Flexura quê? Esplênica. A flexura cólica esquerda. Como é que é chamado também? Flexura esplênica. Flexura esplênica. Flexura quê? Esplênica. Todo mundo entendeu até aqui. Muito bem, repito de volta. Que órgão é o responsável da impressão cólica? Obviamente o cólon, né? Mas o que é o cólon? O cólon transverso e a flexura. Flexura cólica qual? Esquerda. Muito bem. Tinha outro nome a flexura cólica esquerda? Flexura esplênica. Flexura esplênica. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Vamos para outra coisa importante. Já vimos então tudo da cara visceral. Esse órgão aqui tem duas bordas também. Vou mostrar aqui. Esse aqui é chamado de borda superior. Borda superior. Sim. E esse daqui é chamado de borda inferior. Borda inferior. Ok? Então, nosso vaso tem quantos bordes? Dos. Borde superior e borde Inferior. Eu pensei que tinha 3. El borde superior es un borde más redondo, ¿está viendo? Y el borde inferior es un borde más recto. ¿Sí? Borde superior, redondo. Borde inferior, recto. Agora, o que realmente diferencia muito bem uma borda da outra é o seguinte, olhem aqui, vou apagar. Observe que a borda superior tem como umas escotaduras. Tem umas quê? Escotaduras, sim. Pode ter de 2 a 3 escotaduras. Quantas escotaduras pode ter a borda superior? 2 a 3. É uma coisa que normalmente não tem a borda inferior. Poderia ter sim, mas normalmente o superior é o mais comum, sim? Que tenha entre 2 a 3 escotaduras. Essas escotaduras são impressão de alguma coisa que Não, fica? é que o vaso, ele quando é, digamos, embriológico, é muito pequeno. Os outros órgãos já se desenvolvem tudo e depois ele começa a se desenvolver. O espaço dele é muito reduzido e ele começa a se dobrar e forma essas pregas, sim? Que chamamos de escotadura. Sim? Bueno, todos entenderam até aqui? Perfeito. Vamos a ver outra imagem aqui. Olhem isso. Esse aqui é o borde superior. Olha, o que tem aqui esse borde superior? O que é isso aqui? Escotaduras. Quantas escotaduras que pode ter o borde superior? 2 a 3. 2 a 3. Muito bem. Quanto que é a longitude? 11 a 13. 11 a 3. Muito bem. Então, até 13. Peso? 200 gramas. 200 quê? Gramas. Gramas, perfeito. Vou colocar quilos. Bueno, nosso vaso aqui tem também umas extremidades. Tem umas quê? Extremidades. Muito bem, vou mostrar aqui. Olha. Sim.
dúvida. Está mentindo, né? Não, mas é importante, mas a característica mais chamativa é que tem essas veladoras. Não tem nada. Isso aqui é principalmente para quê? Para que você consiga posicionar o órgão. Olha o Jerônimo. Então, outra coisinha. Esse órgão aqui tem também extremidade. Tem que ver? Extremidades. Esse daqui é chamado de extremidade anterior. Entidades chamado de extremidade o quê? Posterior. Olhem bem. As extremidades se encontram ao mesmo nível ou um está para baixo, outro está para cima? Como que dá? Um para baixo, outro para cima, certo? A extremidade anterior, esse daqui está para baixo. E a extremidade posterior se encontra para cima, tá vendo? Extremidade anterior para baixo. Extremidade posterior para cima, tá assim? Sim. As extremidades também podem ser chamadas de polos. Como podem ser chamadas? Polos. A extremidade anterior é chamada de polo inferior. E a extremidade posterior é chamada de polo superior. Sim? Esse é outro nome também. Podem chamar de extremidade anterior, posterior. Ou polo inferior, polo superior. Todos entenderam? Sim? Quantas extremidades está para baixo? Quantas extremidades estão para baixo? Quantas? Anterior. Quantas extremidades estão para cima? Sim, posterior. Muito bem, perfeito. Todos entenderam? Sim. Confunde isso do polo para extremidade, né? Perfeito. Por isso, normalmente eu utilizo mais a palavra extremidade. Extremidade anterior, extremidade inferior. Posterior. Posterior. Estou trocando. O anterior está para baixo. O posterior está para cima. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. Muito bem. Vamos ver aqui. Histologia. Mentira, né? Tá bom. A parte interna do vaso, isso aqui vocês já viram, né? Sei, né? Perfeito. Se fosse preta, não ficava com espada. O seguinte, eles têm alguns núcleos chamados de pulpa branca, que são núcleos leucocitários, ou seja, aí encontramos leucocitos, linfocitos especificamente, e por fora é chamado de pulpa roja. Por que chamamos de pulpa roja? Porque aqui encontramos os capilares fenestrados. Como chamamos os capilares fenestrados? Sinusoides, ok? Aí encontramos um monte de sinusoides, né? Não interessa, né? Para mim, para a histologia, sim, vai ter na prova. Já caiu. E errado. Por quê? Que o vaso é encapsulado. E agora eu não sei como continuar, porque justamente o que eu vou falar agora é estudem. O vaso é o órgão que tem uma cápsula. Isso acontece, né? Segundo a tarjeta, tá bom? Segundo a tarjeta. Então, olha aqui. O vaso é o órgão que tem uma cápsula externa. Sim? Os órgãos que são maciços dentro da cavidade abdominal são órgãos que se caracterizam por ter uma cápsula. Sim? Por exemplo, nesse caso, o baço, por exemplo, também o fígado, o rim, entendem? Esses órgãos eles se caracterizam por ter um tecido conjuntivo um pouquinho mais grosso na periferia e isso chamamos de cápsula. Então, o baço tem uma cápsula na parte externa? Sim. O baço é um órgão capsulado, tem uma cápsula. Aqui tem. Muito bem. Sim, né?
Perfeito. Seguinte. Vamos para o que interessa. Peritoneo. Posso começar? Bueno, escutem aí. O vaso é um órgão peritonizado. O que significa isso? Está coberta por peritoneo. Muito bem. Vamos saber onde tem peritoneo. Esse aqui é o vaso, certo? Seu vaso. Quem que é esse aqui? Esse é o pâncreas. Muito bem, esse é o pâncreas. E esse daqui? O estômago. Muito bem. E esse daqui? Esse é o rim. Muito bem. O riñón. Perfeito. O riñón, o rim. Sim. Muito bem. Então, o vaso é um órgão que se encontra peritonizado. Então, vendo que tem tipo uma capa branca aqui. Vou aproximar um pouquinho mais. Então, vendo que tem aqui uma capa branca, certo? Essa capa branca está representando o peritoneo. Ok? O peritoneo vai cobrindo aqui a superfície do vaso, tudo certo? Vai cobrindo aqui, tudo aqui ao redor, sim? Mas quando chega nessa parte, vamos encontrar peritoneo aqui? Nesse lugar não vamos encontrar, ou seja, toda a superfície do peritoneo do vaso realmente se encontra peritonizado, sim ou não? Toda a superfície não. Se encontra peritonizado aproximadamente 80%. O 80% do vaso se encontra peritonizado. Quanto por cento do vaso se encontra peritonizado? 80%. Sim? Só não tem peritoneo nessa parte daqui. Estão vendo? Essa parte que não tem peritoneo é o quê? É o íleo. É o quê? É o íleo. Não tem tanto isso. O vaso não se encontra peritonizado a nível do íleo. Quanto por cento do vaso se encontra peritonizado? 80%. E quanto não está peritonizado? Perfeito, 20, né? Assim, né? Violento esse carro. É violento. Essa parte da cavidade. Essa parte tem um pouquinho de peritoneo. Todos entenderam até aqui? Muito bem. Agora eu vou explicar uma coisa que vocês já sabiam. Sim? Mas provavelmente não lembro. Não sei, né? Quem que é esse que vocês disseram? Estômago. Esse é o estômago. E esse aqui? Esse é o pâncreas. Muito bem, perfeito. O estômago e o pâncreas se encontram conectados com o vaso, se encontram unidos ao vaso. Por meio de quê? Por meio do peritoneo. O peritoneo forma uns ligamentos que conectam esses dois órgãos. Aqui na frente temos um ligamento, não é melhor? Como que se chama esse ligamento que une o estômago com o vaso? Perfeito. Ligamento gastroesplênico. Esse é o ligamento qual? Gastroesplênico. Tudo bem? Esse tínhamos visto no estômago, lembra? Agora, esse aqui é o outro ligamento que tínhamos visto no peritoneo também, que une pâncreas com vaso. É chamado de ligamento pancreado-esplênico. Muito bem, ligamento pancreado que é esplênico. Então, repito de volta. O vaso se encontra conectado com o estômago e o pâncreas, certo? Com o estômago por meio do ligamento gastroesplênico. Com o vaso por meio do ligamento, com o pâncreas por meio do ligamento pancreado-esplênico. Sim? Vamos agora para o que vai cair na prova. Conteúdo. O que tem em cada um desses ligamentos? Um deles vocês já sabem. O ligamento gastroesplênico tinha um quê? Tínhamos visto com o estômago. O ligamento gastroesplênico se encontram ali vasos sanguíneos. Que vasos vamos encontrar nesse ligamento? Os vasos gástricos curtos e os vasos gastroepilóicos esquerdos.
Que encontramos no ligamento gastroesplénico, os vasos gástricos curtos e os vasos gastroepifloicos esquerdos. Muito bem. Vasos gástricos que? Curtos, muito bem. E vasos gastroepifloicos que? Esquerdo, muito bem. Aqui está escrito. Vasos gastroepifloicos que? Estão misturando tudo. Gastroepifloicos curtos. Gastroepifloicos que? Esquerdos, muito bem. E os vasos gástricos? Curtos. Entendeu? Sim? Perfeito. Entendeu? Muito. Podemos continuar? Seguinte, vamos para o outro ligamento. Vamos para olha, esse daqui é um ligamento pancreato esplênico. Vou até aproximar um pouquinho mais. Muito bem. O que encontramos aqui nesse ligamento pancreato esplênico? No ligamento pancreato esplênico vamos encontrar, obviamente, um pedaço do pâncreas, certo? Sim. Essa parte do pâncreas é chamado de cola. Como chama? Cola. Essa parte do pâncreas se chama cola do pâncreas. O que significa cola? Rabo, tá bom. Pode ser. Eu gostava mais de cauda. Tudo bem. Vocês querem rabo, tá bom? E não, cola. Ok? Essa cola, a cauda do pâncreas. Ok? Cola de quê? El páncreas. ¿Sí? Saúde. E depois também encontramos aqui o quê? Isso aqui é uma veia, não é? E isso aqui é uma artéria. Esse aí são os vasos esplênicos. Esses são os vasos que? Esplênicos. Então, no ligamento pancreato esplênico encontramos o quê? A cola do pâncreas. E encontramos também os vasos esplênicos. Pancreato, vasos que? Esplênicos. Estou pensando em outra coisa. Muito bem. Todo mundo entendeu aqui? Ligamento pancreato esplênico. Encontramos vena esplênica, artéria esplênica e a cola de pâncreas. Vamos apagar? Sim? Foi, nunca mais. Bueno. Tudo bem até aqui? Esse aqui é o ligamento qual? Que ligamento que é esse? Esse é o ligamento gastroesplênico. Encontramos o ligamento gastroesplênico. Gástricos curtos e gastroepifloicos. E direito ou esquerdo? Esquerdo, muito bem. Observem aqui porque não quero que se percam nisso. Escutem. Então, quero que entendam primeiro o que vai acontecer. Escutem. São dois ligamentos então que temos entre o baço e os órgãos que estão medialmente, certo? Sim? Na frente temos um ligamento gastroesplênico, certo? E por trás temos o ligamento pancreato esplênico, certo? São dois ligamentos que encontramos, sim? O que acontece com esses dois ligamentos? Escutem bem e olhem para mim. Os dois ligamentos na parte de cima se juntam e na parte de baixo também. Os dois ligamentos, o gastroesplênico e o pancreato esplênico, o que acontece na parte de cima? Se juntam e por baixo também. E no meio fica o Por cima e por baixo formam então um outro ligamento. Escutem. Por cima, os dois ligamentos se juntam e terminam no diafragma. Termina onde?
no diafragma. Então a gente vai ver o ligamento que está conectando o baço com o diafragma. Como vamos chamar esse ligamento? Isso deve ser bem grande, né? Estava entendendo tudo até que eu falei, até que fiz a pergunta. Olha, freno esplênico. Qual? Freno esplênico. Então, repito de volta. São dois ligamentos, certo? Na frente, qual que é? Gasto esplênico. E por trás, qual que é? Pancreato O esplênico. que acontece em cima? Se junta. Se juntam, perfeito, e formam um ligamento que vai para onde? Para o diafragma. Esse ligamento parece que une o baço com o diafragma. Por isso chamamos de ligamento freno esplênico. Ligamento freno esplênico. Vocês sabem que a palavra freno significa diafragma e esplênico tem a ver com baço. Então, aí em cima forma um ligamento freno esplênico. Estamos vendo aqui. Vamos falar uma imagem aqui para que entendam um pouquinho melhor. Olhem aqui. Observem essa imagem. Sim? Esse aqui é o baço, correto? E olhem aqui. Esse ligamento cortamos, porque cortamos um órgão aqui. Que órgão que era que estava aí? O estômago, tiramos o estômago, então ficou o resto do ligamento aí, certo? E por trás temos esse ligamento aqui. Esse é o pâncreas, certo? Que ligamento que é então esse daqui? É o pancreato qual? Pancreato qual? Esplênico. Vou aproximar ainda mais. Olha. Esse ligamento gastroesplênico se une com o ligamento qual? Pancreato esplênico. Vão até o diafragma e conectam aqui o baço com o diafragma. Como se chama nosso ligamento que se forma aqui? Freno esplênico. Todos entenderam? Aí forma o ligamento freno esplênico. Estamos bem? Isso acontece na parte de cima. Por baixo, eu falei para vocês que se unem também? Perfeito. O que acontece por baixo? Por baixo, os ligamentos se juntam também, unindo quem com quem? Unindo o colo com o baço. Vou tirar aqui porque vou tirar aí um pouquinho para que possam ver. E tem umas membranas aqui, tá vendo? Sim? Que estão unindo o quê? O colo com o baço. Esse ligamento, como vamos chamar? Tem volta. Esplênico cólico. Muito bem. Esse ligamento aqui é chamado de ligamento esplênico-cólico. Então, embaixo também se unem, formando um ligamento chamado ligamento esplênico-cólico. Ligamento esplênico-cólico. Ligamento esplênico-cólico. Esplênico-cólico. Vamos para o desenho que temos aqui. Aqui. Então, repetimos de volta. O que acontece com nossos dois ligamentos na frente e atrás? O que acontece na parte de cima? Se unem, se juntam. Se junta, formando um ligamento que se chama freno esplênico. Embaixo se junta também? Sim, formando um ligamento que se chama esplênico-cólico. Todo mundo entendeu? Perfeito, muito bem. Esplênico-cólico e na parte de cima, ligamento freno esplênico. Todos entenderam até aqui? Sim, perfeito. Vamos a ver aqui. O esplênico-cólico também é chamado de esplênico-cólico de Buy. Muito bem. Para os que não querem se comunicar com ele. Para os que já piscam um pouquinho mais. Todos entenderam? Sim? Vamos ver. Vamos ver. Sim? O quê? Ah, tá bom. O que é esse ligamento aqui? Se eu, agora, por exemplo, eu posso colocar imagens na prova. Esplênico. Se eu coloco uma imagem e marco aí, o que
Ligamento esplenocólico. Ligamento quê? Esplenocólico. Esplenocólico. Muito bem. Eu vi que os outros professores estão colocando imagens. Eu vou colocar. Ou sabe o desenho lá pra gente. Não, os desenhos Quem era pra gente? De onde foi tirado essa imagem? Já? Bueno. Siguiendo bien. Vamos. Silencio. E não posso xingar você que está assim agora. Não vamos ser xingados. Muy bien. Escuchen aquí. Relaciones de la cara visceral. Ustedes ya saben. Todos vocês já sabem as relações da cara visceral. Por quê? Porque vocês sabem das impressões, né? Por exemplo, se eu pergunto para vocês, com quem se relaciona a impressão caseira? Que parte do estômago? Canal posterior, né? Impressão renal, rim esquerdo e Glândula suprarrenal. Muito bem. Impressão cólica, com quem se relaciona? Com o transverso, e a flexão. flexura cólica esquerda, correto? E o ilho? Com impressão Está na impressão gástrica, muito bem. Mas com que órgão se relaciona? Pâncreas. Que parte do pâncreas? A cola. Muito bem. Isso que queria mostrar para vocês agora. Olhem isso. Vamos a ver. Opa. Aqui, observen. Aproximar. Aqui. Aproximar un poquito más. Muy bien, observen aquí. De este lado estamos viendo el vaso, ¿correcto? ¿Sí? De adelante para atrás, ¿qué órgano es aquel blanco ahí? Estómago, muy bien. Estómago. O laranja? Esse parece uma cenoura. El páncreas, ¿y este? Riñón, perfecto. Aquí se encuentra el hilo del vaso, ¿ok? ¿Ese aquí qué es? O hilo do vaso. E o hilo do vaso se relaciona diretamente com isso aí. O que é isso? Cola. Cola de Bravo. Anoten aí. El hilo del vaso se relaciona con qué? Cola del páncreas. El hilo del vaso se relaciona con qué? Cola del páncreas. Se botar rabo lá, vai aceitar? Este aquí es que ese es el hilo del vaso, ¿sí? Es el hilo del vaso. ¿Y qué parte del páncreas es esto? Cola. Entonces se relaciona con la cola del páncreas. Muy bien. Se esquecer da